Fala pessoal, tudo bem com vocês? Galera, muito prazer, meu nome é Daniel Cataldo e eu sou seu professor de Física. Na aulinha de hoje, aula maravilhosa, chegamos ao penúltimo tema do nosso curso. Hoje nós vamos falar sobre circuitos elétricos. Bora para a aula? Então solta a vinheta. Galera, na aulinha de hoje, eu vou tentar, na verdade, organizar toda uma ideia muito grande, muito extensa, de um circuito elétrico em uma única aula. Espero ser feliz nessa organização. Presta atenção, olha só o que eu fiz. Eu já coloquei aqui um circuito elétrico e fui detalhando para a gente aqui cada ponto do circuito. Meu objetivo aqui é que você entenda cada pedacinho passando ali por eletrodinâmica, aquela introdução eletrodinâmica, sabe? O que é DDP, o que é corrente elétrica, o que é resistência, até chegarmos de fato a esse circuito maravilhoso que eu coloquei para que a gente pudesse analisar e de fato mostrar para vocês os bizus mais importantes que você precisa para a sua prova, para a sua aprovação dentro de circuitos elétricos. Afinal de contas, esse assunto é extremamente importante e sempre cai na nossa prova. Vamos entender? Olha só, todo circuito ele tem que ter uma fonte, não é mesmo? E aqui eu coloquei, por exemplo, uma pilha, uma bateria para gente. O que você precisa saber? Essa pilha, essa bateria, ela é um gerador elétrico, ok? E todo gerador elétrico é aquele dispositivo que converte um tipo de energia em energia elétrica. Se tratando aqui, por exemplo, de pilhas e baterias, nós vamos basicamente pensar na conversão de energia química em energia elétrica. Entretanto, essa conversão ela pode ser totalmente integral ou não, certo? E quando a gente tem essa conversão integral, a gente tem de fato que esse gerador, essa pilha, essa bateria, ela é ideal. Logo, se você tem a conversão integral, o seu rendimento é 100%. Concorda comigo? Claro que na prática, no nosso cotidiano, a gente vai ter uma parcela dissipada ali. Por quê? Vamos olhar para dentro da nossa pilha. Dentro aqui da nossa pilha, dentro do nosso gerador, eu tenho um cara que produz toda a DDP, que a gente chama de FEM, ok? Então essa FEM aqui veio, por exemplo, da reação química, A reação química ali produziu essa DDP, mais e menos. Lembra que a barrinha maior é sempre a positiva e a barrinha menor é sempre a negativa. Produziu essa DDP total, toda essa energia, e aí vai começar a movimentar os elétrons ali, Vou começar a dar energia para esses elétrons. Mas devido ao material, que é feita essa pilha, essa bateria, nós temos uma resistência interna. E quando essa corrente passar pela resistência interna, eu vou consumir uma parte dessa energia. Bem, nesse caso, nós estamos trabalhando com um gerador que não é ideal. E de fato, a gente vai ter uma equação que é essa daqui, onde eu vou produzir uma DDP, que é a nossa FEM. Quando a corrente passar pela resistência, vai consumir uma DDP, uma diferença de potencial, uma tensão ali. E aí o que sobra, que é o que vai para o nosso circuito, é esse U. E esse U vai ser menor do que eu estou produzindo. Mas, muitas das vezes, o nosso concurso trabalha com geradores ideais. E, portanto, eu não vou ter resistência interna. E aí eu posso afirmar que tudo que eu vou produzir, eu vou fornecer para o nosso circuito. Tudo bem? Identifica, Identifica no seu circuito elétrico se você tem esse cara ou não, porque você pode não ter, Então você só tem esse símbolozinho aqui. Fechado? Beleza? Mas aí, quando a gente aplica uma DDP em um circuito, por exemplo, um pedacinho de fio, nós vamos aplicar o seguinte. Olha só, eu ampliei aqui o nosso pedacinho de fio para que você possa observar comigo. Olha só o que nós temos aqui no nosso fio. Nós temos alguns elétrons livres e esses elétrons eles estão em um movimento totalmente desordenados, totalmente aleatórios aqui, certo? E aí, ao aplicar uma DDP sobre as duas extremidades de um fio, eu faço surgir aqui em toda a extensão do fio um campo elétrico uniforme. Isso é muito importante porque você pode justificar o fato de você apertar um interruptor e automaticamente acender a lâmpada ou ligar o ventilador da sua casa. Isso acontece porque em toda a extensão daquele fio um campo elétrico surgiu, um campo elétrico uniforme. E como toda a extensão do meu fio eu tenho elétrons livres, o que vai acontecer? Eu vou ordenar esse movimento, eu vou organizar esse movimento. Portanto, eu faço com que os nossos elétrons tenham um movimento ordenados agora. E aí criando o que nós chamamos de corrente elétrica. E claro,
eu posso pensar na corrente elétrica como sendo um fluxo de elétrons aqui, porque esses elétrons vão se mexer. Devido ao movimento desses elétrons, eu posso quantizar quantos elétrons eu tenho, então eu posso pegar e saber a quantidade de carga que atravessa aquele condutor em um certo intervalo de tempo. Ora, se eu sei a quantidade de carga que passa por aquele condutor em um certo intervalo de tempo, eu sei a nossa corrente elétrica. Lembra que a quantização de cargas depende da quantidade de elétrons que vão atravessar aquele nosso condutor e da carga de um elétron, que eu tenho certeza que você sabe que vale 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Mas não se preocupe, isso a questão vai te fornecer caso apareça para você calcular, por exemplo, essa quantidade de carga aqui. E essa carga elementar, como é um dado, né, uma constante física, a questão tem que te fornecer. Só lembra uma coisa aqui, quando a gente fala de corrente elétrica, a gente vai trabalhar com o nosso ampere, né, porque quantidade de carga é coulomb por segundo, então coulomb por segundo é o nosso ampere. Entretanto, muitas das vezes aparece o prefixo milli. E o que significa miliampere? Bem, miliampere é uma corrente muito pequenininha. Então, em vez de a gente trabalhar com ampere, pode aparecer miliampere. E o que você tem que fazer? A primeira coisa, antes de você começar a resolver a sua questão, é converter esse miliampere para ampere. Toma cuidado com isso. Cataldo, mas como é que eu faço essa conversão? Você vai pegar esse miliampere e vai botar lá esse valor vezes 10 elevado a menos 3, ok? Sempre multiplicar por 10 elevado a menos 3, porque aí você faz essa conversão para ampere. Cataldo do céu, eu odeio potência. Dá para resolver sem potência? Claro que dá. Basta você pegar aquele valor que está ali e dividir por 1000. É a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 3. Combinado? Então, se você não gosta de trabalhar com potência, divide aquele cara por 1000, aí você vai ter o seu valor em ampere. É a primeira coisa que você precisa fazer, ok? Então, essa é a nossa corrente elétrica, esse movimento ordenado de elétrons que nós temos ali naquele condutor. Fechado ou não fechado? Agora que a gente sabe o que é a corrente elétrica, essa corrente ela vai começar a sair, vai entrar aqui no nosso circuito. Ela vai passar por uma resistênciazinha, repara que aqui você tem uma resistência, e quando esses elétrons atravessarem esse material resistivo, essa resistência ela vai tentar criar uma dificuldade na sua movimentação. Portanto, os elétrons, ao atravessar aqui esse nosso resistor, eles vão se chocar, né, com os átomos daquele material. E vai batendo, vai batendo, vai batendo. Nisso que vai batendo, você tem dissipação em forma de calor. Por isso que eu posso, por exemplo, mergulhar essa resistência em uma água e aquecer essa água. Porque a potência dissipada vai se transformar em potência térmica. E aí eu vou poder aproveitar esse calor e aquecer essa água. Várias questões nós temos trabalhando a potência dissipada aqui, convertendo isso em potência térmica, aquecendo uma água e fazendo essa água variar a sua temperatura. Toma cuidado com isso. Mas isso tem um nome, né? Esse lance de você dissipar em forma de calor, porque esse cara estava transportando energia elétrica, não é mesmo, Cataldo? Esse nome é o que nós chamamos de efeito Joule. É quando você converte parte dessa energia, ou toda ela, né? Toda aquela energia elétrica ou parte dela, em energia térmica. Porque o elétron ele vai tentar passar por aqui. Só que esse cara vai criar uma resistência, dificultando a sua passagem. Então lembra que resistência e corrente elétrica são grandezas inversamente proporcionais. Resistência é medida em ohms, tudo bem? Corrente é medida em ampere e resistência é medida em ohms. Só que quando a gente pega uma resistência e observa que há uma passagem de corrente elétrica, a gente pode observar o seguinte: toda vez que uma corrente elétrica passar por um material resistivo, você vai ter uma queda de tensão, uma DDP, uma diferença de potencial. Então, à frente, antes de passar pela resistência, esse cara tinha um potencial elétrico. Quando passou, caiu. Então, eu tenho uma queda. Meu potencial aqui já é diferente. Fechado? Cataldo, mas como é que a gente calcula essa DDP? Claro, você precisa sempre saber a primeira lei de Ohm. É a equação mais importante que nós temos aqui. Tudo sai pela primeira lei de Ohm. Então, quando uma corrente passa por um material resistivo, uma resistência, um resistor, você vai ter uma DDP, uma diferença de potencial sobre aquele cara. E muitas vezes a gente menciona, né, que essa resistência ela é ôhmica. O que significa isso? Significa que as leis de Ohm
elas são válidas. Portanto, a primeira lei ela é importante, porque ela vai garantir para você que essa resistência, se esse cara for ômico, essa resistência ela é constante. Grava isso, não esquece. A resistência vai ser constante, ela não vai ser variável. Mas, Cataldo, dá para a gente variar a nossa resistência? Dá, só que eu vou fazer isso mexendo com 3 parâmetros. Na verdade, eu posso mexer um dos 3 ou eu posso mexer os 3. Que parâmetros são esses, Cataldo? Você deve lembrar que a segunda lei mostra uma maneira de você mexer com o valor da resistência daquele material. Como? Mexendo no comprimento dele, mexendo na área da seção transversal, porque aquilo ali tem uma certa grossura, né? E mexendo na resistividade daquele material. Se você modifica um desses 3 parâmetros, a sua resistência ela vai variar e, portanto, ela de fato começa a mudar o seu valor. Toma cuidado com isso, porque muitas das vezes em prova a gente pode se questionar: eu quero fazer uma ligação de um aparelho usando uma fiação. Quando eu faço uma ligação, qual será o melhor fio para que eu não tenha um aquecimento, um efeito Joule naquele fio? E aí você começa a se questionar, porque você tem que pensar em amperagem e precisa pensar na bitola do fio, né? Na grossura do fio. Enfim, isso tudo envolve o conceito da resistência elétrica daquele fio. Fechados? Beleza? Então não esquece. Corrente passou, efeito Joule aconteceu, então tem calor. Se tem calor, você pode misturar a eletrodinâmica, essa parte de circuitos elétricos, eletrodinâmica, com calorimetria. Você vai aquecer a água, então vai variar a temperatura, ou até mesmo você pode, sei lá, não sei, o cara pode criar uma situação de derreter um gelo, por exemplo. Então você tem calor sensível, calor latente. No processo, você tem que identificar exatamente o que está acontecendo dentro da calorimetria. Mas você pode linkar as duas partes da física. Fechado ou não fechado? Bem, outra coisa. Aí, essa corrente passa aqui por esse cara, né? Já temos uma DDP, que eu posso calcular através da primeira lei de Ohm. E aí essa corrente, que é a corrente total, eu estou chamando de IT, chega nesse ponto daqui. Esse ponto nós chamamos de nó. E ele é muito importante. O que significa esse nó? Bem, todo nó tem um potencial elétrico associado e vai ter pelo menos 3 fios ali. Repara, 1, 2, 3. Tudo bem até aí? Esses 3 fios, né, eu vou observar que eu vou poder dividir a minha corrente. A corrente total chega e ela se divide em 2 parcelinhas, ok? Essa parcela e essa parcela. Daqui a pouco a gente detalha mais sobre essas parcelas. Mas o que eu quero que você entenda é que você pode aplicar uma lei de conservação de cargas elétricas, a famosa lei dos nós, né? A primeira lei de Kirchhoff, certo? Porque o somatório das correntes que entram é igual ao somatório das correntes que saem. Logo, se eu somar essa corrente com essa corrente, tem que me dar a corrente total que está chegando. Fechado ou não fechado? Essa corrente, né, se dividiu. Repara que no meu circuito eu não tenho uma divisão igual. Por que eu não tenho uma divisão igual? Porque se você observar, eu tenho 2 lâmpadas e uma outra sozinha aqui. Então eu quero que você entenda uma coisa. Se por um acaso a questão fornecer para você várias lâmpadas, cada ramo do teu circuito, a mesma quantidade e lâmpadas iguais, essa divisão ocorre de maneira igualitária, ok? Caso contrário, eu quero que você identifique, olha esse bizu muito importante. Vamos supor que as resistências são iguais, perfeito? Se as resistências são iguais, eu tenho nesse ramo aqui 2 resistências. Eu vou falar que a resistência dessas lâmpadas vale R. Eu não sei o valor, mas eu estou chamando de R. Então aqui tem R e tem R. Ora, nós já podemos dizer o seguinte, essas 2 lâmpadas estão em série. Cataldo, por que em série? Porque esse I, ele vai, ó, e descer e passar pelas 2 lâmpadas. Ó, então série I, mesmo I. Se é a mesma corrente que passa aqui e passa aqui, eles estão em série. Logo, eu posso calcular no REC, quando eu tenho uma associação em série, simplesmente somando. Se eu falei que esse cara vale R e esse cara vale R, a minha resistência equivalente nesse pedaço vale 2 R's. Maravilha? Entenderam? Bem, se então essas 2 resistências valem 2 R's quando eu somo, né? Porque virou uma única resistência, eu estou tirando essas 2 do lugar e colocando uma só que vale 2 R's. Cara, aqui quando há uma divisão, esse cara vale R e tudo isso vale 2 R's. Lembra que eu falei que a resistência ela é inversamente proporcional à corrente? Logo, aonde tem maior resistência, passará menos corrente,
porque vai tentar criar uma certa dificuldade. Então eu falei que a corrente que passa aqui vale I, se aqui vale 2R, então a minha corrente aqui tem que ser o dobro, beleza? Pega esse bizu. Porque também essa lâmpada, juntamente com essas duas, elas estão em paralelo. Paralelo mesmo. Catana, mas como é que eu sei que elas estão em paralelo? Repara uma coisa, esse ponto ele é comum para essa lâmpada e para esse pedaço do circuito, certo? Esse ponto aqui, onde eu junto esses dois fiozinhos, ele também é comum para essa lâmpada e para esse ramo, esse pedaço do circuito. Ora, então eu posso afirmar que esses dois terminais são comuns para essa lâmpada L1 e para esse pedaço do circuito. Então eles estão em paralelo. Se eles estão em paralelo, eu tenho a mesma DDP entre os dois terminais. Não posso afirmar que a DDP sobre esse cara é igual a DDP daqui, que é igual a DDP daqui. Não é. Eu tenho a mesma DDP sobre os dois terminais. Fechado? Uma vez que a gente consegue identificar que aqui tem dois R's, porque eu associei em série, e aqui vale R, eu consigo fazer essa divisão, essa proporção de uma maneira bem simples. Então, se aqui vale 2R's, aqui vai ser 2I, porque eu tenho o dobro de resistência aqui, então aqui tem que ter o dobro de corrente. Fechado? Beleza? Cataldo, mas e se eu quisesse calcular? Aqui você calculou série, deu 2R's. Se eu quisesse calcular agora essa associação em paralelo, eu tenho três maneiras. Eu posso fazer o produto sobre a soma, certo? Eu posso fazer a soma dos inversos. Eu odeio fazer essa conta aqui, porque envolve fração. Isso é muito chato. Não é legal da gente resolver. Combinados? Então, se não é legal da gente resolver, eu gosto muito de trabalhar com essa expressão daqui. Produto sobre a soma. Entretanto, essa equação aqui, ela só serve quando você tem dois resistores. Por exemplo, eu não tirei aqui esses dois e virou um só, agora ficou somente dois. Então, eu posso fazer sempre de 2 em 2. Catado, mas se eu tiver várias lâmpadas, eu poderia usar isso aqui para fazer de uma vez? Poderia. Talvez a conta não fique tão trivial assim. E aí eu vou preferir fazer sempre de 2 em 2, vou fazendo devagarinho. Vou perder um certo tempo se eu fizer de 2 em 2? Vou, mas a segurança, né, me chama a atenção aqui, então eu prefiro fazer desse jeito. Tá, e aquela última lá, Catal? Se por um acaso você tem uma associação em paralelo, que não é esse caso aqui, né, que eu quero mencionar, não vai ser esse caso. Se eu tenho uma associação em paralelo com lâmpadas iguais, resistências iguais, o que eu faço? Para descobrir o REC, repete o valor delas e divide pela quantidade de lâmpadas de resistências que são iguais ali. Combinados? Deu para dar uma clareada no que é a nossa associação? Bem, para continuarmos o nosso assunto, repara uma coisa. Quando a corrente passa pela lâmpada, essa lâmpada ela vai brilhar, certo? E quando essa corrente passa pela lâmpada, eu tenho que identificar uma coisa. A corrente ela não vai perder o seu valor. Então, passou pela lâmpada, ela não perde valor. Repara, não perde o valor. O que vai mudar quando passa por um material resistivo é a DDP. Lembra aqui, ó, cai, né? Diminui a DDP, porque aquele cara consome energia. Mas pensando na potência dissipada por essas lâmpadas ou por esse resistor, eu tenho três maneiras de calcular. Potência pode ser o produto da DDP daquele material com a corrente que passa ali. Pode ser a DDP ao quadrado daquele material dividido pela resistência dele. Pode ser também a resistência dele vezes a corrente ao quadrado. O que você não pode esquecer é que qualquer maneira que você calcular está ligada à potência. E potência significa taxa de energia em função do tempo. Logo, eu estou pensando sempre potência em watts. Como é taxa de energia por unidade de tempo? Isso é joule por segundo. E toma cuidado, porque se você por um acaso misturar essa parte da eletricidade, que a sua cafeteira elétrica, ela esquenta a água, o seu chuveiro elétrico esquenta a água para você tomar banho, você vai envolver não só a eletrodinâmica, você vai envolver a calorimetria. Então, em calorimetria, muitas vezes a gente está muito acostumado a trabalhar com caloria. Então, calma, atenção, observa se está tudo no sistema internacional. Lembra que potência é watts e isso é joule por segundo, tá? E claro, você pode usar uma dessas equações e igualar essas equações com a parte de potência térmica, que é a quantidade de calor sobre o tempo, caso você tenha uma questão que envolve esse aquecimento de um líquido, por exemplo. Combinados? Fechado? Outros dois pontos importantes são os instrumentos de medida que nós temos no circuito. Aqui eu coloquei o nosso amperímetro, ele é sempre em série, então eu quero, por exemplo, medir essa corrente total aqui. Coloquei em série com todos os aparelhos, né? Então o amperímetro é sempre em série,
Cataldo, e se eu quisesse medir a corrente que passa por essa lâmpada ou por essas? Eu teria que pegar esse meu amperímetro e colocar em série com essa lâmpada ou em série com essa parte aqui. Tudo bem? Lembrando que aquela parte final está em série, né? Então, série I, o mesmo I. Então, por isso que a gente vai colocar sempre o amperímetro em série. Fechado? E esse amperímetro, ele vai ser ideal. Ele vai ser ideal, portanto, ele não vai ter resistência interna. Ele está ali só para medir, combinados? E o nosso voltímetro, por exemplo, eu coloquei aqui para medir a DDP sobre essa lâmpada. Quero medir a DDP sobre essa lâmpada, eu vou utilizar de um voltímetro. Voltímetro mede DDP, e para isso eu tenho que ligar esse cara em paralelo. Nós vamos trabalhar com o voltímetro também ideal, tá? E por isso eu tenho uma resistência muito alta para não atrapalhar aqui a nossa medida. Combinados? Da mesma maneira que o amperímetro, ele está ali somente para medir. Fechado ou não fechado? Por último, para a gente amarrar toda a nossa história, presta atenção. Eu posso colocar aqui no começo ou até mesmo no final um dispositivo de proteção, que nós chamamos de fusível ou que nós chamamos de disjuntor. O fusível ele queima, o disjuntor ele desarma, certo? A diferença básica é essa. Mas o que nós temos? Os dois são dispositivos de proteções e, portanto, eu vou simplesmente utilizar para verificar a corrente ali e não deixar passar uma corrente em excesso. Então, se eu quero dimensionar um fusível ou se eu quero dimensionar um disjuntor, primeiro de tudo, eu tenho que saber quanto é que vale a corrente que passa por aquele pedaço. Se eu quero proteger o meu circuito inteiro e colocar um fusível aqui ou um disjuntor aqui, eu tenho que saber quanto é que vale a corrente total. Logo, uma vez que eu sei quanto é que vale essa corrente total, eu vou dimensionar meu fusível sempre um pouquinho a mais. Em certos momentos, a nossa prova traz para a gente essa porcentagem a mais. Quando não traz, basta a gente calcular a corrente total e achar a primeira alternativa que está acima do valor que você encontrou, beleza? Por quê? Porque se você dimensionar um fusível menor do que a corrente total, ele sempre vai queimar, no caso do disjuntor, ele sempre vai desarmar e o circuito não vai funcionar. Se você colocar um mesmo valor, vai acontecer a mesma coisa. Então sempre tem que ser superior, só que esse superior é sempre um pouquinho, e esse pouquinho ou ele é avisado para você através de porcentagem, dando a tolerância ali, ou não, e por isso você vai calcular a corrente total e aí sim colocar o valor acima do que você está encontrando. Beleza? Queridos, eu tentei, de uma maneira, sintetizar toda a nossa eletrodinâmica em uma única aula. Espero que essa aula você tenha entendido com calma, tenha analisado juntamente comigo toda a parte do nosso circuito elétrico, entendendo cada pedacinho importante desse circuito. E aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos agora colocar em prática tudo que nós estudamos com muita calma. Combinados? Estou te esperando. Abraço!